Olá, meus amigos e minhas amigas de toda quinta-feira. O meu Aureu, o meu Colofé, a minha bênção a todos vocês. E hoje, em especial, o Saravá, a bênção a todos os nossos irmãos umbandistas. Hoje eu tenho uma satisfação enorme. Estou aqui na Casa de Caridade, em Axica, com madrinha, mãe, dona, dirigente, Ana de Emanjá, para a gente conhecer um pouco mais deste universo, do mundo da Umbanda, dos encantados, de Inhaxica. Hoje nós vamos conhecer uma entidade, uma divindade, uma força especial, que não, a gente não encontra todos os dias, não, a gente não vê falar a todo momento. E nessa noite de hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Inhaxica. Dona Ana, a sua bênção, o meu boa noite, fique à vontade para a sua apresentação. Que Inhaxica nos abençoe a todos. Boa noite, meus filhos, minhas filhas, a todos os amigos e amigas. E estamos aqui na Casa de Caridade Inhaxica para acrescentar um pouco mais na questão, né, das religiões afro-brasileiras. Que maravilha, Dona Ana. Então, quem é Dona Ana de Emanjá? Essa é a pergunta que eu sempre começo. Qual a sua biografia espiritual, social? Quem é Dona Ana de Emanjá? Madrinha Ana. Eu sou Ana Maria Fernandes Santana, nascida no sul da Bahia, e desde muito pequena a gente mora aqui em Vitória da Conquista. Que lugar do sul? Entre Itagimirim, Belmonte, Porto Seguro, aquela região. Trabalhei muitos anos na área de saúde, tanto na parte administrativa quanto na parte mesmo assim técnica, né? E a questão do espiritual, desde muito pequena, eu já tinha esse contato com o mundo espiritual, que era ignorado por toda a família por questões de desconhecer. Sua família era espiritualista, católica. A família da minha mãe, meus avós e uma grande parte da família eram espíritas. São espíritas, tem muitos espíritas assim na família. Mas minha mãe mesmo e meu pai... Espírita kardecista. Não é um bandista, não. Não. E meu pai era muito católico, daquele católico bem ortodoxo mesmo, entendeu? E foi muito difícil, porque aí eu não entendia o fenômeno, né? Quais eram os fenômenos que aconteceu com a senhora? Na infância já começavam a manifestar? Sim. Como eram esses fenômenos? Era manifestações involuntárias, que a gente não sabia do que se tratava. Eu conversava com os espíritos, o pessoal achava que eu estava ficando louca, que eu tinha algum distúrbio. A senhora via os espíritos à sua frente? Via os espíritos. Na minha frente, conversava. Como eram esses espíritos? Vi, assim, pessoas que eu achava, inclusive, que foram meus ancestrais. Tive um contato muito grande com minha trisavó, Henriqueta Prats. A senhora é da família Henriqueta Prats? Sou trineta de Henriqueta Prats. Minha mãe se chama Henriqueta em homenagem à avó Henriqueta. Henriqueta Prats, para quem não sabe, é das famílias tradicionais aqui de Vitória da Conquista, faz parte da história nossa aqui, então a senhora veio de um berço mais nobre, digamos assim, né? Nós temos aqui, geralmente, as pessoas que são das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, são mais das origens humildes. E aqui nós temos uma pessoa que veio da classe média mais alta, de família nobre. Então, como é que a classe média alta, no longo dessa história, sua família, via essa relação com a espiritualidade? O pessoal da família, inclusive de vó Henriqueta, as netas e filhas e tal, faziam parte do Humberto de Campos. Tem algum deles que era referência, que foram fundadores do Centro Espírita Humberto de Campos, que acho que é o primeiro centro espírita aqui de Vitória da Conquista. Então, quando essas manifestações vieram mais fortes, já na minha adolescência, essas primas de terceiro grau, segundo grau, me encaminharam para o Centro Espírita Humberto de Campos, e onde eu fui atendida, fui socorrida, entre aspas, né, como o pessoal fala, fui tratada, fui cuidada, né, e era mais aberto, não era tão formal como é agora, né, e meu pai também abriu mão um pouco disso, né? Porque ele concordou. A senhora veio de uma base, então, kardecista. A senhora começou as manifestações espirituais, fenômenos foram aparecendo e a senhora foi tratada no kardecismo. Por que não procuraram, então, um terreiro de Umbanda na época?
tinha contato, e acho que por conta dos preconceitos também, né? E aí teve assim, por exemplo, eu tinha uns 13 ou 14 anos quando eu tive uma manifestação de um caboclo em casa. Meu pai ficou maluco sem saber o que fazia. Aí procurou um senhor que ele conhecia, que soube que esse senhor trabalhava até numa farmácia chamada Farmácia Lia, que é em Vitória da Conquista. E ele foi lá para casa e esse caboclo, o caboclo dele, fumou um charuto. Foi uma aberração para todo mundo, né? Que ninguém entendia o que estava se passando. E meus irmãos, até dormir em quarto separado, eu dormi, somos duas irmãs. Aí eu dormia com minha irmã. Aí por conta disso, nos separou, porque eu achavam que eu estava ficando doida mesmo, endemoniada, mais ou menos nesse... O kardecismo tem uma resistência ainda à Umbanda, né? As religiões mais candomblé, Umbanda, né? Porque é mais estudos, né? Isso. Certo. E a senhora adentrou o kardecismo. O kardecismo. Resolveu o problema no kardecismo? Não, porque assim, eu estudei muito, trabalhei muito, fundei grupos, fizemos até grupos itinerantes de assistir pessoas em casas e tal, participava das reuniões mediúnicas, eu fui tesoureira da União Espírita de Vitória da Conquista, eu participei muito das organizações das Semanas Espíritas, e foi uma bagagem muito grande. Eu acho que eu fiquei... A senhora é do alto clero do kardecismo. Eu fiquei 40 e poucos anos estudando a doutrina espírita. Teve graus? O kardecismo tem graus? Assim, não tem hierarquia, não tem nada. Todo mundo é igual. Tem cargos assim, administrativos, né? Mas dentro da reunião tem um médium mais preparado que coordena o grupo. E o médium também que passa, ou uma pessoa, um palestrante que ensina pra gente, passa pra gente os estudos, né? Mediúnicos, de forma geral, todos os fenômenos de forma geral, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Então andam juntos. E aí, quando eu acho que tinha uns 13 ou 14 anos, eu já tinha contato com essa entidade, que é a Inha Chica. Aí ela se manifestava. Ela, por mim, já se manifestava, eu a via, ela me visitava e depois ela passou a se manifestar. Ela falava tia Chica ou Sinhá Chica. Ela apareceu para a senhora? Sim, apareceu. Mais tarde, daqui a pouco vamos entrar na história de Inha Chica. Então, você que está aí assistindo, continue aí que vocês vão saber daqui a pouco quem é Inha Chica, de onde saiu. Olha que interessante, nós estamos aqui diante de uma senhora que desde a infância já tinha um contato com o mundo espiritual e é médium de ver os espíritos na frente. Isso é muito interessante porque tem pessoas aí que estão indo para os manicômios. Exatamente. Porque a família acredita que está ficando louca, mas que é a manifestação espiritual que sempre existiu. Mas continue, a senhora com 13 anos começou a aparecer em Inha Chica. Inha Chica. Ela apareceu na sua frente do nada. Ela me apareceu e depois nas reuniões, como era permitido ainda, a manifestação de pretos velhos, ela se manifestou. Ela veio como preto velho. Então ela se identificava como o Sinhá Chica ou tia Chica. E aí a gente criou essa afinidade, né? Muito grande. E no decorrer do tempo, nós tínhamos um trabalho espírita, voltado para o kardecismo, né? Mesa branca, como o pessoal chama e tal. Mas, paralelo a isso, nos bastidores, a gente já tratava de outra forma. A gente já acendia uma vela, rezava alguém, rezava, que eu digo, com folhas. O espírito não faz nada disso, não. O espiritismo é só... só, e não tem imagens, não tem ritual, não tem dogma, não tem nada. É tudo branco e pronto. E o estudo, e a água, o máximo que tem é isso. Não tem vela, nada, não tem benzimento, passe. Não, o passe tem, a imposição das mãos. Sim. Mesmo assim, aquela coisa bem... E a incorporação espiritual para trabalhar, para o espírito vir trabalhar? É muito também complicado. Hoje em dia, principalmente, eles não aceitam que as manifestações aconteçam assim, não. Aí lidam muito com essa questão de animismo ou... Só pode também espíritos para eles evoluídos. Um preto velho para ele, um caboclo, um índio, um desses guias que a gente trata na Umbanda, para eles são espíritos menos evoluídos. Eles não podem se manifestar mais. Nessa época ainda sim, os pretos velhos. Mas daí em diante eles cortaram essa coisa de caboclo, entidades com pretos velhos e tal. Acham que não precisa vir falando daquela forma, que o preto velho vem emborcadinho e tal, que aquilo é tudo fantasia e coisa do médium, exatamente, que não é válido não.
Tem que ser intelectuais, médicos, doutores, escritores, pessoas assim. Aí esses espíritos podem. O espírito mais humilde não pode, não tem vez, não. Não tem. Foi por isso que um dos motivos que eu me afastei do espiritismo. Foi por conta disso. Sim, aí vamos no tratamento. A senhora continuou no tratamento seu espiritual, aí tratou, aí parou de ter as visões ou continuou com as visões? Não, aí eu fui me educando. Você vai aprender a lidar com as visões. Com isso, né? As manifestações, eu sabia onde eu teria que manifestar, a disciplina mediúnica, aquela coisa, porque antes eu não tinha, então as manifestações eram involuntárias. E às vezes as entidades vinham falando coisas. Que aula, e as pessoas chegavam para alguém que chegava assim, você é isso. Eu falava, depois passava e falava, meu Deus do céu, por que eu falei isso com aquela pessoa? Eu ficava envergonhada, e era verdade, né? As coisas que as pessoas tinham ocultas, e como eu não tinha disciplina, não sabia filtrar, eu botava tudo para fora. E as pessoas saíam da minha casa, chegavam na casa dos meus pais para visitar a louca, né? E saía todo mundo assim, meio que... Com a bênção de lá que deu resposta. Não, todo mundo assim, todo mundo assustado, é maluca mesmo. Porque uma pessoa de família nobre, que vem de uma família tradicional, de repente, com Vitória da Conquista, cidade extremamente conservadora. De repente a pessoa começa a receber espírito em casa. É um susto para a classe média que não foi doutrinada para isso. A classe média doutrinou para você ser aqui na cidade ou católico fervoroso, ou batista, que era quem predominou aqui em Vitória da Conquista. Nós temos aí a história mostrando isso. Foram os católicos e depois os batistas que chegaram aqui na cidade, e aí a classe média se voltou em torno. As religiões de matriz africana eram sempre no submundo, vistos como um divertimento, um samba, mas não como uma religião. A classe média se consultava, fazia os trabalhos, ia na casa de José Pequeno, ia na tudo casa... escondido. Tudo escondido. Mandava até um recurso, mas não podia ser associado à imagem. Ou aparecer, né? Ou aparecer. E hoje sua família estão assistindo aqui, eles vão ficar revoltados, não? Isso, com certeza. Com certeza. Mas a gente é quem tem coragem. Não, depois que meu pai desencarnou, ele inclusive já tinha aquela coisa mesmo, assim, e me respeitava muito mesmo, né? E foi mais aberto, né? De um certo tempo para cá. Meus irmãos ainda tem uns que não aceitam de jeito nenhum. Mas eu não me incomodo com isso, não. Eu abracei a causa e segui, né? Pronto, a senhora já explicou pra gente o que é o kardecismo, em parte a senhora teve a sua origem lá, e eu tenho entrevistado diversos sacerdotes de candomblé, pessoas hoje que já são feitas no santo há muitos anos, e a fala comum de todos, nós começamos pela Umbanda. Isso me trouxe a curiosidade de entrevistar uma dirigente de Umbanda, uma madrinha, uma mãe da Umbanda, enfim, por conta disso. Então, eu não quis perguntar aos outros, eu quero perguntar a quem pratica, a quem vive na pele, a quem faz este culto. Madrinha Ana, o que é a Umbanda? A Umbanda, para Zélio Fernandinho de Moraes, Quem é Zélio? Foi o fundador da Umbanda. A Umbanda foi fundada por Zélio Fernandinho de Moraes. Vou contar a história dele. Fique à vontade. Ele disse que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E é mais ou menos isso. A gente recebe nossos guias, mais ou menos não, é isso e muito mais, né? Não é mais ou menos isso. A gente recebe os nossos guias espirituais, os nossos mentores, as entidades, assim chamadas, para praticar a caridade. Sem olhar quem, entendeu? Não tem, a gente não faz distinção nenhuma. E a caridade não limita só essa caridade de você dar um passe, de você promover a cura espiritual daquela pessoa, de tratar com ervas, que a gente trabalha um pouco esse xamanismo, né? Com ervas, remédios, rezas e tal, que é aquela coisa do índio nosso, né? Do índio brasileiro. E também a caridade material. Hoje mesmo, na nossa casa, a gente está distribuindo mais ou menos quase 100 cestas básicas mensais. A Umbanda tem estudos? Temos estudos. E como é que foi essa transmutação aí do kardecismo para a Umbanda? Como é que a senhora chegou na Umbanda? A senhora resolveu que a senhora era Umbanda, a senhora não era mais kardecista? Não, porque assim, a gente fazia as reuniões kardecistas, mas a gente via que precisava de mais alguma coisa por trás daquilo. Que não, ali só não resolvia.
Se sentar numa mesa, receber um obsessor, que as pessoas chamam de eguns, né? Nas outras religiões, e doutrinar aquele obsessor para que ele afastasse daquela pessoa que ia nos procurar, e passe e um copinho de água. E daí a pessoa ia embora. Aí quantas pessoas chegavam com perturbações espirituais muito sérias e tentavam resolver dessa forma, ou então não davam a menor importância. E eu fiquei assim indignada com aquilo. Falei, não, isso não é possível. Vamos procurar um meio de mudar isso. Aí eu tinha assim alguma curiosidade e as coisas que a Chica me falava, né? Com questões desse tratamento de você pegar um mato, juntar com outro, uma erva, juntar com outra, resolver aquelas questões de saúde e tal. Falei, olha, vai ser por aí. Então a gente já tinha lá no centro, que tinha meu grupo, né? O meu grupo que eu coordenava, mas nos bastidores a gente fazia o trabalho de Umbanda. E aí o pessoal descobriu. Aí a gente foi crescendo, né? Crescendo, e chegou a necessidade de ter nosso espaço mesmo. E aí começaram a me discriminar quando descobriram que fora daquilo eu acendia uma vela, eu rezava com a erva, eu passava uma erva para a pessoa e que não era eu, era um caboclo, era um preto velho e tal. Começaram a me discriminar. Foi quando a gente abriu a primeira casa. E interessante que foi uma pessoa trabalhar com a gente, nos consultar. E a Chica atendeu ele algumas vezes, e em uma das vezes ela disse, meu filho, um dia você me leva lá na sua casa para eu bater umas folhas lá. Aí a gente começou a apelidar nosso grupo, que fazia esse trabalho de Umbanda, de bate-folhas. Porque sempre que alguém precisava, a gente juntava umas folhas e ia bater folhas nas pessoas. Então ficou bate-folhas. Daqui a pouco a gente conta a história da casa, mas a gente precisa entender o que é a Umbanda. A senhora estava falando do que é a Umbanda, porque as pessoas precisam entender que a Umbanda é um trabalho sério, doutrinado. Não, a Umbanda não é você abre um negócio e resolve de uma hora para outra ser Umbanda. Existe uma concepção muito errada, preconceituosa, em especial do pessoal do Candomblé. Isso aí eu tenho que fazer essa autocrítica aqui ao vivo, que desmerece a Umbanda, como se a Umbanda não fosse nada, como se a Umbanda não tivesse os fundamentos próprios, como se a Umbanda não tivesse uma história. Então a gente, como sacerdote de Candomblé, precisa entender, escutar, respeitar a história dos umbandistas e entender que cada um tem a sua forma de interpretar o mundo, a sua forma de exercer a sua espiritualidade, e nem todos são para o Candomblé. Nem todos são para raspar sua cabeça, para fazer o seu santo. Alguns têm a missão de seguir a Umbanda, porque a Umbanda tem que ser respeitada. Então eu já estou aqui hoje com a dirigente de Umbanda para entender o perfil. Eu tenho uma madrinha também da Umbanda, mas a madrinha, quando eu fiz minha obrigação no Angola, ela estava comigo. Eu tinha uns 14 anos, ela estava comigo. Então eu tenho um respeito enorme por ela, enorme. Nunca fui da Umbanda, mas eu respeito. Então é importante a gente entender como a Umbanda funciona. E toda vez que o pessoal do Candomblé vinha ao terreno de Umbanda, venha com respeito. Não venha para fazer chacota, não venha para desmerecer aquela espiritualidade que está sendo exercida naquele momento ali. É um trabalho sério, é um trabalho fundamentado, não é uma brincadeira. Continue, minha querida. Sim, então a Umbanda, a manifestação do Espírito já existia desde o tempo bíblicos, né? Que a gente sabe que a manifestação do Espírito existe. A Umbanda tem relação com a Bíblia, com Jesus, não, com a igreja? Com Jesus. Aí, Zélio Fernandinho de Moraes, ele morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e passava por essas perturbações também. Ele estava prestes a entrar na Marinha, ele tinha um tio médico, a família levou ele ao médico, ele tinha essas perturbações, e esse tio dele disse que o problema dele não era médico, não era orgânico, era espiritual. Aí tinham acabado de fundar a Federação Espírita Kardecista em Niterói. Levaram ele para uma sessão no dia 15 de novembro de 1810. 1810. Aliás, é isso mesmo. Não, 1908. Ah, tá. 1908. 1810 foi o ano que a Chica nasceu. Sim, vamos saber daqui a pouco quem é a Chica. Mas para vocês ficarem ligados aí, daqui a pouco a gente fala o que é. 15 de novembro de 1910. 1908. Zélio Fugão. Aí na sessão espírita kardecista, ele sentou à mesa e manifestou o espírito falando que ali precisava de uma flor
naquela mesa, na mesa mediúnica ali. Saiu da mesa, foi lá no jardim, colheu uma rosa e trouxe. Aí um outro médium incorporado questionou quem era ele. Ele disse, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Por que você se chama 7 encruzilhadas? Ele disse, porque não tem, como o mundo, não tem como se fechar. Vai ficar sempre aberto, vai ficar sempre se encontrando. A gente tem esses caminhos abertos e esses caminhos também que se cruzam, que se encontram. E aí eu também fui aprofundar essa questão, né, que eu vi o que mais que ele queria dizer, aquela coisa da espiritualidade. Falei, as 7 encruzilhadas tem a ver com o 7, que é cabalístico na Umbanda, que é 7 linhas, que são nossos 7 chakras. Fiz essa associação dos meus estudos, aí já uma coisa mais minha. E aí ele falou que o caboclo ia se manifestar na casa dele, e na casa dele, na semana seguinte, a casa lotou, e manifestou o caboclo, manifestou um preto velho, pediu um troncozinho de madeira que a gente chama de toco, cachimbo, e aí foi, aí ele criou as tendas, e as tendas espíritas, a dele foi a tenda de Nossa Senhora da Piedade, cada um fundou a sua, em torno de Niterói, e a coisa foi fluindo. E a Umbanda mescla um pouco do catolicismo, um pouco do espiritismo, que é essa questão da mediunidade, de você incorporar espíritos para a prática da caridade. Acreditamos na reencarnação, Sim. que é a mesma coisa do espiritismo também, né, que vem pregando. E temos o sincretismo religioso com a Igreja Católica, que já era coisa dos negros, dos escravos, que já tinha esse sincretismo. Eles não podiam cultuar os orixás, então eles sincretizavam cada orixá com um santo católico que mais tinha afinidade ou que mais tinha uma história parecida com aquele orixá. Então, pra gente, por exemplo, Ogum é São Jorge, porque é guerreiro, essas coisas. Deixa eu fazer uma entendeu? pergunta que me surgiu aqui agora. A Sim. senhora falou da variação que vem do kardecismo, de Zélio, que aí saiu do kardecismo, fundou a Umbanda e mesclou a religião católica com espírita. Mas a senhora é de Iemanjá. Sou. Iemanjá não é. É candomblé. É candomblé. Como é que os orixás chegaram na Umbanda? Sim, aí Zélio, foi com Zélio ou foi depois com o tempo que foi andando? Eu sei, estou perguntando isso porque a senhora é uma pessoa estudiosa. Eu já percebi isso, que a senhora é uma mulher que busca entender também o fundamento ali epistemológico das coisas. Não é só bater o tambor e sambar. A senhora estuda, a senhora procura saber o porquê das coisas para ter a resposta. Então, me surgiu essa dúvida. Se a senhora se sentir confortável para responder... Não, sem problema nenhum, porque os negros, né, cultuavam os orixás de uma forma diferente que o candomblé, que o candomblé também é brasileiro, Sim. né? Mas os negros cultuavam os orixás e trouxeram para a Umbanda os orixás. Bom, e a gente cultua assim, não na forma de um espírito que se manifesta para a caridade, a gente cultua como uma energia, uma energia de força, uma energia da natureza, uma energia do vento, da água, da terra, da floresta. A gente cultua dessa forma. E em determinado momento da minha vida, eu sabia que eu tinha meus orixás, essa proteção dos orixás, essa coisa de energia mesmo. E os guias que incorporam, os orixás não incorporam dessa forma para trabalhar na Umbanda. Sim. Os orixás não trabalham? Não, na Umbanda não, como no candomblé. Os orixás na Umbanda só são como assim, uma força para a sua coroa, para a sua cabeça, para o seu ori. Entendeu? Agora, quem trabalha na Umbanda são os guias, são as entidades, são os pretos, aí como eu falei antes, são os pretos velhos, os caboclos, os baianos, os herês, né, que são as crianças que vêm na linha de Cosme Damião, ciganos do Oriente. Temos os vaqueiros, os boiadeiros, que é o povo nordestino, o povo brasileiro, né? O índio brasileiro. Deixa eu lhe perguntar, aproveitando esse embalo aqui. E os Exus, as pombagiras, isso é Umbanda ou é a Quimbanda? Não, na Umbanda também precisamos disso, né? Eu também tinha a cabeça fechada um pouco para isso, porque eu desconhecia. Olha como a senhora está saindo de uma religião primária que não aceitava nem... Já estamos indo os Exus. Já estamos atravessando para os Exus. Eu não aceitava, eu achava estranho por causa aquele ranço, daquela coisa da Igreja Católica, de que Exu era comparado a um demônio, ao diabo, né? E no kardecismo também se viu um Exu, é botado para fora, né? Não, nem pensar. Mas depois, quando a gente vai conhecer, a gente vê que não tem nada a ver com aquilo. Sim.
E aí eu aprendi que a gente precisa realmente ter eles como os nossos protetores, os nossos defensores. E foi uma coisa assim que custou, mas quando minha mente abriu para isso, e meu coração, foi uma aceitação incrível. Eu vejo a importância deles e como eles realmente nos protegem, nos defendem a nossa casa. A Umbanda vê como espíritos em evolução ou como... Talvez sim. Talvez sim. Inclusive, eu li Chico Xavier, ele disse que quando mães têm os filhos no umbral, que seria uma zona assim, infernal, de baixo nível, né, bem umbralina mesmo, os filhos que morreram, suicidaram, alguma coisa desse nível, quem resgatam eles para as mães são as pombagiras. Nossa! E eu achei aquilo fantástico. Chico Xavier, resgata... que é o ícone do espiritismo brasileiro, o médio, né? Uhum. Fantástico, por sinal, eu sou fã. Quando as mães começam a chorar, pedir, fazer orações, pedindo para que resgate aqueles espíritos que estão sofrendo nos umbrais, quem vai fazer isso são as pombagiras. Elas resgatam e entregam para as mães. Porque outro espírito não tem condição de descer até naquele lugar. Assim como os Exus estão aqui nessa atmosfera, né? Uhum. Nos defendendo entre esse espaço, céu, terra e céu, né? A senhora é estudiosa. Bom, vamos para a cereja do bolo. Senão a gente fica a noite toda só contando. Como é gostoso conversar com quem entende das coisas. Você está de parabéns, viu? Obrigada. Extremamente preparada. Eu não conhecia assim a fundo. Estou me sentindo assim honrado de perceber a bagagem que a senhora tem. Muito boa. Quem é Nha Chica? Uma história, a senhora fique à vontade para contar a história. Eu tenho o maior prazer em contar a história dela. Me emociono muito. Nha Chica, ela foi uma escrava, né? Alforreada. Ela neta e filha de escravos. Ela nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes. Era distrito de São João del Rei. E aí a mãe muda para Baipendi com ela, né? Ela tinha 10 anos de idade e o irmão 12. Logo em seguida a mãe morre e eles dois ficaram sozinhos, né? Foi um espírito que viveu na Terra aqui com a gente. Aí ela se abdicou de tudo. Que ano mais ou menos foi essa? Nha Chica nasceu em... 1810, foi essa? Ela nasceu em 26 de abril de 1810, exatamente. Aí ela se dedicou a vida a cuidar dos pobres, não celibatária, não quis casar. Uma beata. É uma beata. É tanto que ela foi beatificada pela Igreja Católica. Sim. Todas as pessoas na região que precisavam dela, de algum conselho, principalmente em se tratando de negócios, iam se aconselhar com ela. Se vende, se compra, se abre tal negócio e tal. Inclusive, para nossas surpresas, quem quiser pode consultar. Uma das pessoas que já se consultaram com ela e recebeu milagre foi Paulo Coelho. Mas consultou com ela? Não, ela foi lá, fez as orações, pediu. Tem um santuário? Tem um santuário em Baipendi. Baipendi, Minas Gerais. Certo. Entendeu? Aí a história dela é essa, a vida dela foi dedicada a isso, né? Uma de idade, velha. Morreu velha, construiu uma igreja, colocaram o nome dela, tem obras em nome dela, ela tem uma fundação, eles fizeram lá e tal. Tem inúmeros depoimentos, né? Tem essa página só de Nha Chica, tem novenas, tem músicas para ela. Por que não foi santificada? Porque não teve milagres escritos? Eu acho que sim, mas assim, eu acho que milagres teve, mas eu não sei porquê. Ela ficou só como beata mesmo. É como se fosse um Frei Damião, um Padre Cícero. Isso. E como é que a igreja sabe que ela incorpora nos terreiros? Eu Porque acho que... se souber que o Padre Cícero incorpora, eles vêm na porta, né? O Frei Damião... Eu acho que não. Mas vem com um espírito para trabalhar. E eu também não sabia que era ela. A chave da história tá essa. Certo. Né? Aí, né, uma pessoa que se consultou com ela, um amigo da gente, né, que consultava, ia muito, tinha o maior carinho, o maior respeito. Aí ele disse que um dia ele estava numa livraria católica,
fazendo as compras e viu uma imagem e perguntou quem é essa pessoa. Ele disse, ele não sei se era evidente, que quando ela estava incorporada, que ele viu alguém parecido com a imagem de Inha Chica. Aí disse que a pessoa falou, essa é Inha Chica. Ela vinha, a senhora não sabia o nome? Não, sabia, ela falava Não. que era Tia Chica ou Sinhá Chica. Sim. Mas a gente não associava com essa Inha Chica, né? Aí ele pediu Mostra a imagem para as pessoas, porque vocês não estão vendo. Pode pegar aqui, tá? Mostra a imagem para as pessoas aqui. Aqui é a imagem de Inha Chica, né? Para as pessoas que nunca viram, tá aqui a imagem. Um tecinho na mão, muito católica, rezava muito, mas sem preconceitos religiosos. E veio trabalhar, continuou a missão. É. A sua incorporação com Inha Chica, a senhora lembra como foi a primeira vez? Eu lembro que eu estava com minha avó materna e aí ela tinha feito um cafezinho naquelas canequinhas na fazenda, né? E aí ela me serviu um café, ela também gostava do café sem açúcar, me serviu o café e aí ela conta que eu fiquei emborcadinha tomando café e aí de repente comecei a falar e tal. E de lá, quantos aí anos você tinha? ia fazer acho que 13, 14, nessa faixa de 12 para 13 anos. Então já é um mentor seu de muitos anos. Muitos anos. Com 8 anos eu tive o primeiro contato com ela, mas não sabia ainda. Ela apareceu para a senhora. Exatamente. Não O falou. que eu falei antes, né? Aí esse amigo vai nessa livraria e começou a vasculhar a história dela, comprou um CD, levou para casa e tal e tal. Ele não sabia de nada. Quando ele volta ao centro, que eu vou atendê-lo, Inha Chica vem e fala, né? Você estava bisbilhotando minha vida. Eu vi você em tal lugar fazendo isso e isso. Eu sou aquela pessoa mesmo. Aí ele começou a chorar. Ele falou assim, nossa senhora, como é que pode? Como é que a senhora sabe que eu vi você perguntando? Você ainda falou, você comprou um negocinho redondinho assim, botou no aparelho lá e ficou vendo e tal. Pois eu sou aquela pessoa mesmo. Ele chorava de soluçar. Aí foi que a gente foi juntar as coisas e vimos que Inha Chica era... que Tia Chica e Sinhá Chica era Inha Chica, a mesma pessoa. E depois ela, várias vezes, ela confirma isso e conta muito mais histórias ainda dela, né? E tem histórias que você pode contar assim? Ela uma vez disse que... A história é muito boa de contar histórias, dá vontade de ouvir a noite toda. Uma vez ela disse que ela teve uma encarnação na Itália, que ela toda era poderosa, muito orgulhosa e tal, e que o nome dela era Francesca de Paula, um nome assim, não lembro, Sabatinho, coisa assim, entendeu? Dentro do seu conhecimento que a senhora tem, a senhora acredita que é um espírito que está encarnando, vindo em evolução, que um dia pode não vir mais, evoluir, ou sempre vai ter? Tive outra experiência com ela. Sim. Ela, um determinado tempo atrás, ela disse que ia se afastar, porque ela ia ser recolhida para se preparar para reencarnar. Nossa. Eu chorei, eu adoeci, eu fiquei apaixonada e chorei tanto, mas chorei, pedi tanto, minha mãe não me deixa, eu estou começando agora, assim, não é começando, assim, a deslanchar, as pessoas terem conhecimento, fazer o que eu me propus, não me deixa. Aí ela se manifesta depois, ela apareceu dizendo que ela pediu aos superiores dela que permitisse que ela ficasse na Terra, ficasse como minha mentora até que eu desencarnasse. Conversando com a senhora dá uma certeza assim, da vida após a morte, né? A senhora é uma pessoa convicta de que existe um outro plano além daqui, que a vida da gente não tem fim. O espírito não morre, né? Ele vai existir em outros lugares. Né? Muito bom. Sim, agora vamos entender um pouco como é que surgiu o sacerdócio. Porque a senhora é uma sacerdotisa. Sim. Sacerdotisa da Umbanda. Quais foram os caminhos que a senhora construiu até chegar na casa de caridade em Inha Chica? Qual é o caminho para se abrir uma casa de Umbanda, de caridade? Eu gosto que nós vamos entender um pouco esse cenário aí todo, para a senhora chegar até aqui. Como é que surgiu a Casa de Caridade em Inha Chica? Nós sentimos a necessidade de abrir a casa, e para nós umbandistas não precisa de muita coisa. Nós quem? Que nós, eu digo... A senhora tinha um grupo já do Centro Espírita que lhe acompanhava. Que me seguiram, né? A maioria me seguiram. E para nós, os umbandistas, não precisa de muita coisa. É um cantinho, a roupa branca e o pé no chão. E preparo, assim, conhecimento eu já tinha. A base espírita me deu esse conhecimento, né? Mas eu precisava de mais alguma coisa, que era firmar meu ori, né? E
eu fui estudar mais a Umbanda, me aprofundar mais, fiz cursos e tal, e chegou o momento que eu precisava me batizar. E aí eu falei, quem é em Conquista que pode fazer isso? Porque eu não conheço, eu estava prestes a ir buscar fora, né? Aí surgiu a casa, a senhora fez a casa onde? A primeira casa? A primeira casa... Conta a história, como é que a senhora organizou o seu grupo. A gente começou a atender numa casa de um amigo que tinha um espaço no quintal, muito pequeno, lá para as bandas da Rua do Cruzeiro. O espaço lá ficou pequeno. E aí, quando eu fiz uma viagem, passei uns 3 meses fora do Brasil, quando eu voltei dessa viagem, eu senti que tinha muita gente precisando e a procura estava imensa e intensa. Começou a crescer. Crescer. Eu falei, a gente precisa de um espaço. A gente ali com pouco dinheiro, pouco recurso, pouco conhecimento e tal. E aí conseguimos uma casa no centro da cidade, ali próximo ao Hotel Central, naquelas imediações, bem no centro mesmo. Sim. Encaramos assim tudo, fizemos o que a gente pôde, conseguimos tudo que a gente precisava para começar e começamos. Fizemos uma reforma, arrumamos tudo e tal. E foi ficando pequeno. Cada dia menor. A senhora tem quantos seguidores hoje? Aqui na nossa casa nós temos 30 trabalhadores fixos. E temos... Alguns são afastados por conta da Covid, né? Tem doenças assim... pré-existentes, aí estão Sim, aí se resguardando. Estava lá na perto do Hotel Central. E aí a coisa foi ficando pequena lá. Hotel Central, quem não sabe, é centro da cidade, Centro da Conquista. da cidade mesmo. Pensa aí você fazer um terreiro, um centro de Umbanda, com tudo que tem direito no centro da cidade. Pois é, ela fez. Lá tinha um quintalzinho que parecia um funil. Tinha não, tem. E nós plantamos de tudo que você pudesse imaginar nesse quintalzinho. Tudo Plantou, que era erva. tudo lá, tudo. Como fez os caqueirinhos? Não, o quintal de terra mesmo, a gente... E acho que o pessoal antigo criava galinha e tinha muito... Tava bem adubada a terra, e ficou bonito, viu? Tudo que era erva que você pudesse imaginar, a gente ia... E plantamos laranja, feijão, andu, e plantamos tudo. No espaço alugado. Não, espaço alugado. Esse daqui também é alugado. Sim. Quanto tempo vocês ficaram lá? Ficamos 2 anos. 2 anos. 2 anos. Quais as dificuldades? A dificuldade era o espaço mesmo. Espaço. Porque a relação à vizinhança, a gente não tinha problema nenhum. A localização era muito boa, excelente, mas o espaço físico era muito pequeno. Aí não tinha como continuar lá. Aí, é fácil abrir uma casa de Umbanda e manter? Para manter é mais tranquilo? É fácil, muito fácil. Nós agora estamos aqui já procedendo à parte de registro, essas coisas todas, assim, cadastrar, registrar, para ficar tudo bem documentado, entendeu? Por enquanto, já começamos esse protocolo, estatuto, tudo isso que demanda. Vou perguntar o que eu pergunto para todos. É difícil ser filho de santo? É filho de santo que chama também na Umbanda? É seguidor daqui do Inhaxica? Quais são as normas, as regras? Como é que funciona? Porque o candomblé tem uma base de hierarquia muito forte e rígida. Tem gente que é permissivo, mas a maioria segue mais um ritmo mais duro. Como é que é essa questão da Umbanda? Para frequentar o terreiro aqui, o centro, a casa de caridade, quais são os pré-requisitos básicos? Acreditar no que está fazendo, ter fé, respeitar os fundamentos, né, da Umbanda, humildade, a roupa branca e pé no chão. É difícil lidar com a senhora? É mais fácil? A senhora é tranquila? Eu sou muito tranquila. Mesmo. Muito, muito tranquila. Eu fico até assim, sem jeito às vezes, de chamar a atenção de alguém e tal. E em todo segmento, não existe. Em todo segmento tem aquela coisa de ciúme, inveja, disputa. Às vezes a pessoa, não é que eu seja melhor que ninguém, mas às vezes as pessoas querem ser maior, sabe? Tomar conta e tal, me cobram muita coisa. Tem aquela coisa de, fulano fez isso. Onde tem gente tem problema. Mas eu tento apaziguar da melhor forma possível. Vou fazer outra pergunta que eu faço para todos. Já pensou em desistir, de parar, de falar assim, isso aqui não é pra mim? Porque o problema sempre tem. Já pensou e falou assim, vou acabar, vou sossegar. Vou ser bem... já cheguei assim, já teve dia que cheguei em casa, oh meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar meu burro? Porque é muito problema. Mas depois quando você vê os feedbacks, né? Quando a gente recebe os feedbacks, pessoas que ligam dizendo assim...
maravilhas, coisas, como foi acolhido, a energia que recebeu, a transformação que teve na vida e tal, você fica, não, é gratificante demais, a gente não pode deixar, por mim e por todos aqueles que me procuram, eu acho que jamais deixaria. Aí a senhora saiu de lá e mudou para esse espaço aqui, Sim, né? A gente está no bairro Vila Serrana. Isso. É uma área residencial Isso. também. Conta um pouco sobre essa vinda para cá. Aí, quando começou a pandemia, nós fechamos o centro em março lá embaixo, a casa lá embaixo, em março de 2020. Ficamos abril, e maio. E às vezes as pessoas me ligavam, pediam socorro e eu ia lá, abria a casa e atendia pessoas que estavam precisando. A gente recebe muitas pessoas assim com síndrome do pânico e depressão. E recebemos muito, muito, muito mesmo. E a gente atender as pessoas lá. E aí eu falei, gente, vamos aproveitar que nós estamos, como é que se diz, parados e vamos ver se a gente consegue um lugar que tem um espaço maior, que a gente possa fazer um barracão. Porque lá não era barracão, a salinha da casa era que fazia as Começou reuniões. assim, como todo mundo começa. E não tinha garagem, não tinha nada disso, era a salinha da casa mesmo. E a casa era comprida, uma salinha, outra salinha, um banheiro e tal, onde era a cozinha. A senhora mora no espaço? Não, a senhora mora em sua casa mesmo? Moro na minha casa. O espaço aqui é só para trabalho? A cozinha dessa casa lá de baixo, eu fiz o salãozinho para minha Chica atender e construí uma cozinha, porque senão não tinha espaço, era só um quarto. E o quarto ficou como vestiário, essa coisa toda, né? Então, nós começamos a procurar. E aí nós encontramos essa casa que condizia mais ou menos com o que eu projetei, né? Que seriam uns quartos pequenos para gabines de atendimento. E aqui era o quintal, esse espaço era o quintal. Nós subimos os muros, as paredes, fizemos o telhado, demos esse piso para funcionar aqui o barracão, que já está pequeno. Já vai crescer. Está pretendendo a sede própria agora. Já, sim. Certo. A senhora falou casa de caridade. Tudo bem. Agora a gente vai entender como é que é a relação de valores financeiros na Umbanda e na casa de caridade. Porque a gente precisa manter um espaço. A senhora vem de um espaço alugado, é um espaço que é numa área residencial, já no centro não é muito barato, aqui também não é um espaço, uma periferia, um local onde a gente tem um barraquinho bem humildezinho, que geralmente a gente quer mais barato, e não é. Então, como é que sobrevive a Umbanda, a relação da casa de caridade com valores financeiros? Como Olha, é que é nós isso? não cobramos pela caridade. A gente parte da premissa que Deus, né, Jesus disse, dá de graça aquilo que de graça recebestes. Se a gente recebeu nossa mediunidade de graça, por que a gente vai cobrar? Então, a prática da caridade mesmo, não tem cobrança em nada. A gente vive de doações, todos nós trabalhamos, né? Temos nosso trabalho fora, trabalho que tem a rendinha financeira, cada um contribui com o valor que pode. E nós temos também colaboradores, pessoas que já foram atendidas aqui na casa e que receberam um tratamento e são gratos e aí colaboram de alguma forma com um pequeno valor que juntando tudo dá pra gente pagar as contas, Sobrevive de doações. as doações, né? Aí tem um que um dia tem um dinheirinho a mais, pode deixar, Dinda, que eu compro tal coisa. E todo mundo traz, um traz um pacote de copo descartável, o outro traz o açúcar, o outro traz a pipoca. O aluguel do café. espaço é dividido, É dividido. entre todos os membros da casa, todo mundo colabora com o que pode. E as pessoas que vêm trazem sempre uma vela, um pacotinho de vela, o que a gente mais usa, um alfazema, essas coisas assim, porque as ervas, a maioria a gente já tem plantado ali, quando não, eles trazem ou compram ou buscam na feira e tal, que é um alecrim, uma arruda, um manjericão, um alfavá. É um modelo de sociedade, então, que não é baseado no dinheiro. Não. É na troca de... já é uma ordem espiritual mesmo que seja assim. E às vezes a gente atende pessoas que falam, você vai precisar fazer tal coisa, acender tal vela, fazer isso e aquilo. Eu não tenho como comprar, não tem problema, estamos aqui, ó. A gente dá as coisas que a pessoa precisa. A senhora faz rituais de iniciação, as coisas assim? Não temos ritual de... Na Umbanda não existe. É só tratamentos mesmo. Não existe. Na Umbanda a gente pode fazer assim, um recolhimento para fazer um bori, uma maci. Bori na Umbanda tem também. Um borizinho, uma massinha, aquela coisa mais simplesinha, mais singela.
para ver mais, tem o batismo, né? Sim, é Tem os isso. dogmas, tem casamento, tem funeral na Umbanda, tem essas coisas. Quando morre também tem a tem forma. funeral, tem a forma de fazer Interessante. isso, E né? quais são os tipos de Umbanda que existe? Existe algumas umbandas, né? Tem a Nem todos têm africana, o preparo que a senhora tem. tem a mais africanizada, que é aquela que ainda que faz a matança, Certo. o sacrifício de animais. Sim, eu vou perguntar isso, eu vou aproveitar e fazer esse embalo também. Já responda junto qual é a percepção que a senhora tem sobre o sacrifício de animais. Eu já vi gente dizer que quando sacrifica animal, deixa de ser Umbanda, passa a ser Quimbanda. Por que a senhora entende disso? Olha, sim, deixa eu falar, definir só rapidinho assim. Tem Sim. vários, o pessoal chama umbanda branca, umbanda de mesa, umbanda esotérica, umbanda xamânica e a umbanda africanizada, que é essa que tem a matança de animais. A gente não raspa, não tem aquele recolhimento de não sei quantos, de 7, 14 dias, não tem esse ritual. É tanto que eu me batizei, um sacerdote de umbanda, um babalorixá, né? Ou de candomblé, que fez meu batizado, mas ele fez com todos os preceitos da Umbanda. E foi um caboclo que ele trabalha com esse, meu pai, que me fez o batizado. Então, a gente não aceita, não é que a gente não aceita, não é que a gente não aprova, não é isso. Porque não é uma prática da Umbanda raiz, o sacrifício, entendeu? Mas sim, se a gente partir do princípio que tudo que a gente come foi sacrificado de alguma forma, quem gosta de carne, né? A vaca foi morta, o boi foi morto, a galinha foi morta, o porco e tal. Respeita, então. Então a gente respeita, mas não é uma prática nossa. Que pode ser banalizado. Então não faz em si. Não. Se precisar, aí já é outro departamento. Exatamente. Porque a Quimbanda é parte da Umbanda? Não. A Quimbanda é outra coisa. É outra coisa. Inclusive, se tiver alguém da Quimbanda que estiver nos assistindo, eu gostaria muito de entrevistar algum sacerdote sério da Quimbanda que tenha preparo para falar sobre a Quimbanda. Eu gostaria muito de conhecer um pouco mais da Quimbanda. E eu acho que quem está assistindo também gostaria de saber como esse papo aqui prazerosíssimo com a madrinha Ana, muito bom, sobre a Umbanda, sobre o terreiro em Axica, a Casa de Caridade. Eu costumo chamar terreiro porque já é... Não, mas é terreiro também. Terreiro também. Qual é a sua relação entre Umbanda e o Candomblé? A senhora falou que a senhora foi confirmada por um pai de santo do Candomblé. É porque a senhora não procurou da Umbanda. A senhora nunca frequentou, nunca foi filha de santo da Umbanda. Não. A senhora foi do kardecismo, juntou o seu grupo e fundou a casa sua. A senhora não teve uma passagem assim de outros terreiros de Umbanda, né? Não. Aí buscou um sacerdote do Candomblé, é pai Fadocum, Padinho, né? Padinho. Eu fui assim, autodidata. A senhora fez do Caboclo Pena Roxa. Pena Roxa, exatamente. Eu fui autodidata, muitas coisas eu estudei. E fiz cursos à distância. E aí, quando eu estava indo para São Paulo para poder me batizar e me iniciar na Umbanda, para eu poder ter esse poder, né, esse direito de exercer, de falar, esse domínio sobre a coisa, o que eu estava fazendo, que surge Padinho na minha vida. Como foi esse contato? Conta pra gente aí, como é que a senhora adentrou? Eu tenho um filho do coração que eu amo muito, e ele conheceu a casa, o Omititum, né? E ele fez santo lá. E nesse contato eu me aproximei, fui várias vezes visitá-lo lá no terreiro, né? Na roça, e a gente foi se afinando. E quando eu decidi por me batizar, eu não tive dúvidas, eu falei, vai ser aquela pessoa. Pela a forma como ele lida com as coisas, pelo conhecimento que ele tem, pela confiança que eu tive nele, em todos os aspectos falando, e depois por se tratar de que eu seria batizada por um caboclo, que também é a paixão da nossa casa, o Caboclo Pena Roxa. Todos nós somos apaixonados pelo Caboclo Pena Roxa. Foi lá da outra casa, quando eu fiz o meu batismo, foi lá na outra casa. E foi lindo, foi maravilhoso. Foi um contato. E a senhora continuou sendo bandista. A senhora não saiu da Umbanda para o Candomblé para ser alorixá, para receber decá, para raspar o santo e já sair para raspar as pessoas. Não. Aqui continuam as práticas da Umbanda. Os seus guias aceitaram tranquilo? Sim. E o interessante é que a Chica é devota de Nossa Senhora da Conceição. Sim, que eu Pra gente é Iemanjá. Tá. É Iemanjá.
Entendeu? E aí, ela se apegava à Nossa Senhora da Conceição, ela conversava com Nossa Senhora da Conceição, ela era o contato que ela tinha para suprir a falta da mãe. Tipo assim, pelo que a gente entende da história, ela foi criada por Nossa Senhora da Conceição, e Nossa Senhora da Conceição que alimentava ela de fé, de força e tal, o espírito dela, né? E aí, quando eu descubro Filha de Iemanjá, Sim. que a gente na Umbanda associa Iemanjá, sincretiza Iemanjá com Nossa Senhora da Conceição, eu falei, tá aí. Você descobriu como essa questão com o Iemanjá? Foi o pai Gil que lhe chamou. Para mim, a minha paixão é da Inhansã e Oxóssi. Eu sou apaixonada em Oxóssi. É tanto que eu ganhei uma obra de arte, um quadro lindíssimo ano passado, de Oxóssi, como se fosse meu pai. Aí quando ele jogou para mim, ele disse, não, dona Ana, eu sinto decepcionar a senhora, mas a senhora é filha de Iemanjá com Xangô. Iemanjá, como é? Inhansã e Oxóssi são a segunda, né? Eu não sei qual Ajuntou, né? O Ajuntou, exatamente. Mas é isso. Quais são os guias principais que trabalham aqui no centro? Eu trabalho muito com Inhaxica. Ela veio fazer a consulta, eu chegar aqui, eu preciso fazer uma consulta com a Inhaxica. Qual é o procedimento? Tem que marcar o horário? Como é que funciona? Nós fazemos, hoje, atualmente, por conta da pandemia, a gente está marcando horário marcado. As pessoas chegam e vão ser atendidas. Antes a gente fazia uma abertura, uma gíria de abertura, cantávamos, dávamos os passes, e quem iria ser consultado ficava, quem não se retirava, né, para não ficar. Então, aí a gente vai para a gabine, começa a conversar com a pessoa e o espírito que precisar se manifestar ali, dependendo do caso, porque eu trabalho com outras entidades, entendeu? Aí uma coisa assim que a espiritualidade usou de muita sabedoria comigo. Eu trabalho com a Chica, né, há muito tempo. Tenho o Votião, que é um preto velho, todo aleijadinho, bem velhinho mesmo, mas muito sábio, sou apaixonada nele também. Tem meus caboclos, que eu gosto muito, e tem os orixás, né? Mas os orixás não trabalham. Aí, um certo tempo, não lembro assim, precisamente o tempo, Jonga, um espírito, né? Jonga. Ele se apresentou como Jonga, mais ou menos assim, um caboclo boiadeiro. Tá. Aí quando eu recebo a primeira manifestação de Exu, Tranca-Rua. Isso! Agora o bicho pega. A senhora veio do espiritismo e recebe um Tranca-Rua. Aí ele falou assim, custou, mas eu preparei essa moça. Mandei um mensageiro dele, que era Jonga, que era duro, decidido, determinado, para preparar ela. Para quando ele viesse, hoje a relação é de amor, sabe? Conseguiu doutrinar tudo. Consegui. Como é que a senhora vê a relação do futuro da Umbanda? Hoje a juventude está indo mais para o candomblé, está vindo mais para a Umbanda. Como é que a senhora vê a Umbanda daqui a 20 anos? Como é que a senhora vê a qualidade da Umbanda? A Umbanda está melhorando, está piorando? Como é que a senhora, como estudiosa, a senhora não é uma pessoa aleatória, a senhora tem essa percepção de mundo muito grande. A Umbanda do século XXI, como é que ela está? Tem crescido muito. Crescido positivo ou negativamente? Positivamente. Agregando mais pessoas, mais valores, expandindo fora do... Eu estava tendo um contato com a Ilha dos Açores, em Portugal, os ubandistas de lá. Eu tive em Portugal, tenho um filho que mora lá. O pessoal estava querendo até que eu abrisse alguma coisa lá, entendeu? O pessoal está muito aberto. E, assim, eu acho que os espíritos que estão reencarnando, essa geração nossa nova aí, então, são os espíritos mais evoluídos e que tem aquela tendência, jovens, garoto, criança, né, como estava aqui na casa, tem aqui na casa, buscando isso. Essa Bia, né? Essa que tem aqui na nossa casa, tem 9 anos. Bia é apaixonada e ela curiosa. Ela fala até assim, que se meu pai e minha mãe deixar de ir ao seu caminho, eu vou fazer. Então, a gente vê que o jovem tá também buscando isso, porque tá enfadonho aquela coisa assim, de que você chega ali, ouve um sermão e vai para casa e pronto. É cansativo, você não se envolve, você não se solta, você não se revela, você não vive sua essência.
né? E tem muitos espíritos precisando da gente para trabalhar, para se comunicar, para fazer o bem. Então, se a gente não der essa abertura, não criar um espaço como esse, preparar nossa casa, nossos médios, a coisa não vai. E é isso que eu estou procurando fazer. E eu tenho certeza que não só eu. E muitos outros sacerdotes, muitas outras pessoas iniciadas na Umbanda têm feito isso. É um caminho longo, eu acho que o caminho que a gente percorreu até aqui foi muito difícil. A gente, que eu digo, todos os umbandistas, líderes umbandistas, muito difícil, muito preconceito. Hoje ainda existe, né? Intolerâncias religiosas e tudo mais. E qualquer coisa a pessoa critica, mas não sabe o significado. Tudo tem uma simbologia, tudo tem uma razão de ser, o porquê. Nós temos nossos dogmas também, né? Nossos rituais, nossa ritualística. Temos os nossos respeitos. E a gente serve de canal. É um canal, né? Para a espiritualidade atuar. Se não fosse assim, não tinha como fazer, não tinha como praticar a caridade, não tinha como instruir as pessoas, não tinha como curar as pessoas que precisam muito de cura, como a gente estava falando antes, e eu já ouvi isso de um líder espírita. Se naquele tempo, quando as pessoas davam uma crise ou uma manifestação involuntária, não fosse correndo para o psiquiatra que interna e entupia de remédio, botava em manicômios, até camisa de forças, né? Choque elétrico, hoje a geração passada não teria tanto louco mesmo, porque as pessoas acabavam ficando loucas, porque não eram tratados devidamente. Eu sempre tive essa concepção também, como psicólogo, que isso infelizmente no meu campo de trabalho eu não posso dizer, mas na minha visão religiosa existe sim esse trânsito entre a loucura, esses processos espirituais, que uma vez equilibrados, eu tenho muitos relatos de pessoas que beiraram a loucura, a esquizofrenia, a depressão, e a espiritualidade foi a cura. Inúmeros relatos, na literatura inclusive, em livros, relatos de memória dessa relação da loucura com a espiritualidade. A cura se deu através do equilíbrio espiritual. É tanto que existe aí processos psicológicos não definidos de loucura, de esquizofrenia, que a gente não sabe a causa. A gente entende como um fenômeno psicológico, mas é inexplicável, é indefinido. Madrinha Ana, qual conselho a senhora daria hoje para uma pessoa, um jovem, uma senhora, ou alguém que está abrindo um terreiro, um centro de Umbanda? Qual a sua mensagem de conforto, de alerta, o conselho que a senhora dá? A senhora que é uma mulher preparada. Pela nossa conversa hoje aqui, eu estou saindo daqui grato, extremamente feliz de entender que Vitória da Conquista tem uma dirigente de Umbanda tão qualificada, tão que faz as coisas com amor, mas que também estuda, que não ficou só na questão da incorporação, da mediunidade, de receber, foi buscar também o entendimento das coisas, não ficou na banalização da religião, ou do samba, ou só receber a entidade e basta. Foi estudar, foi entender por que as coisas são assim. Então, qual é o conselho que a senhora dá para quem está abrindo agora um terreiro de Umbanda? Primeiro, assim, ver o ser humano, ver as pessoas que nos procuram como um todo. Como uma pessoa, Inha Chica dá um conselho muito sábio, assim, não desconsidere a dor do outro, seja ela na unha do pé ou no coração. A dor é a mesma, cada um sabe a dor que sente. Então, receba as pessoas com carinho, aconchego, de coração aberto. E se preparem, porque tem muitas intempéries, a gente enfrenta muita coisa, discriminações, falatórios, críticas. A maioria das críticas são negativas, não constrói. E se a gente se abater nesse primeiro momento, assim, a gente entrega os pontos e desiste. Então, a fé, a perseverança é o que dá mais vigor e dá vontade de continuar. Não espere muito do outro, faça a sua parte. Como o que tiver que vir, virá, né? As respostas positivas, o caminho é árduo, não é fácil mesmo. Se preparem, estudem, amem, acima de tudo, amem o que vocês fazem, o que a gente faz, amem, vamos amar nosso próximo, amar a nós, nos conhecermos, melhor o remédio é nos conhecermos.
porque aí a gente começa a mudar e a nossa mudança serve de exemplo para o outro. Não adianta sentar aqui e ficar falando A, B, C, coisas lindas, bonitas e não praticá-las. Então, pratique o que você fala, o que você faz. Seja ação, seja amor, seja caridade. Faça com o coração aberto. Não espere retorno. Não espere pagamentos, não espere ibope, não espere reconhecimento. O reconhecimento vem da espiritualidade. É isso que eu tenho. Que maravilha. Então a gente está aqui na nossa quinta-feira. Eu quero agradecer a senhora por ter aberto aqui as portas. Vamos caminhando para o final da nossa entrevista. E como de costume, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, os seus agradecimentos. E também a gente sempre pede para que se cante um cântico, uma reza, alguma coisa desse tipo. Então, a senhora está aí à vontade para poder fazer essas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente ao senhor pela oportunidade de falar da nossa casa, aos meus filhos que caminham comigo, porque se a gente não tiver um grupo de pessoas unidas e coerentes e do nosso lado, a gente sozinho, ninguém sozinho faz nada. Entendeu? A gente precisa muito de vocês. E é meu agradecimento mesmo. Meu agradecimento ao meu pai, que me batizou com o seu Pena Roxa, porque me deu mais respaldo e força para continuar. Meu agradecimento aos meus filhos da casa, ao pai Ricardo pela sua visita e por essa oportunidade de divulgar os nossos trabalhos, de falar um pouco da nossa casa, do nosso amor, do amor que a Chica tem por todos. E uma lição dela é que sejamos igual bolinho de arroz, todos grudadinhos, na dor, na alegria, em qualquer momento. Então, aqui em casa, nosso lema é esse. Bolinho de arroz, todo mundo grudadinho. Então, vamos para o nosso cântico, né? Vamos para o nosso cântico. Vamos cantar o hino da Umbanda. Enquanto eles se preparam aqui, eu também vou aproveitar para fazer os meus agradecimentos finais a todos vocês que nos acompanham. Vão lá no nosso canal, Ofone Live, essa entrevista estará lá disponível. Se inscreva, ativa o sininho, acompanhe a gente. Na semana que vem, eu estou tentando aqui fechar com o pai Fábio Félix da Casa do Barro. Ele já deu sinal positivo de que ele irá participar do nosso programa, só vamos afinar agora os horários. Vai ser um prazer imenso a gente estar aqui com o pai Fábio da Casa do Barro. Então agora é o coral do Inhaxiga que vai encerrar a nossa programação de hoje. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. E vamos ouvir agora o hino da Umbanda. Bora lá, 1, 2. Oi, salve a Umbanda! Levantar
a luz divina, com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para todos iluminar. Ao cantar é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos habita, a grandeza do Saravá Umbanda. Muito obrigado a todos mais uma vez. E quem quiser vir aqui, passa o endereço para as pessoas conhecerem os que vão aí, como é que faz para encontrar com a Manhana. Casa de Caridade em Anchica fica hoje na Via Local J, Vila Serrana 1, Casa 14. Próximos, a proximidade do IFBA e da Construlito, a Casa de Material de Construção. Estamos aqui sempre, principalmente nas sextas-feiras. A partir de 3 horas da tarde estamos aqui. E temos telefones, alguém tem um contato por telefone aí? Os números de telefone? A gente disponibiliza depois na legenda. Exato, chama exato. a gente no Messenger, Sim. chama a gente aí que estamos aí abertos. Aí a gente coloca os telefones para contato, viu? Meu muito obrigado a todos e até quinta-feira que vem. Um grande abraço. Até.